Olá, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam aproveitando bastante esse nosso evento. Então, sou Maria Inês Bruno Tavares, professora titular do Instituto de Macromoléculas, professora Heloísa Mano, e também atual diretora deste instituto. Meu bate-papo com vocês hoje será sobre os microplásticos. Os microplásticos, nós todos sabemos da poluição plástica, né, que vem assolando o nosso mundo, né? É um problema global, principalmente nas regiões, né, onde há também um turismo muito grande. Mas o mundo inteiro vem sofrendo esse problema. Vocês podem ver as ilhas, né, que se formam de plásticos, né? Já temos a natureza dando dar conta disso, gerando as rochas de microplásticos, logicamente com areia, com cristais, com resíduos que existem na praia. Então, esse problema todo vem principalmente do descarte irregular, né, ou aleatório pela população, pelas indústrias, dos produtos plásticos, que logicamente vão chegar no oceano e daí vai se distribuindo também pelo resto do mundo e não só pelo oceano, mas pelo ar também. Então, é um problema muito grande. As intempéries, chuvas, isso tudo causam o deslocamento desses microplásticos, porque são pequenos, são leves, então estão no ar, na terra e no mar. Então, assim, para vocês terem uma noção de vários países que já têm as rochas de microplásticos. E há muitos locais onde também tem pequenas ilhas de microplásticos muito perto da areia, bem no início da praia. Isso em função, provavelmente, né, de uma conjunção de vários fatores para que se forme, né, esses tipos de materiais novos, vamos dizer, de novos tipos de rochas, de novos tipos de ilha contendo os microplásticos. Bom, então a gente está se perguntando, todo mundo se pergunta, e infelizmente muitas pessoas não têm noção, né, do que está acontecendo, do que é um microplástico, né? Então, o que são, como se formam, de onde vêm, qual a influência disso na vida marinha, se fala tanto, né, dos peixes, da vida marinha, da vida aquática de uma forma geral, né? A influência grande que está tendo, a influência também na vida terrestre e, logicamente, na saúde humana, porque acaba chegando na saúde humana, né, e provavelmente trazendo doenças, né, ou gerando novas doenças. Então, o que fazer? Primeiro, vamos entender um pouquinho, né, o que são os microplásticos. Eles são fragmentos oriundos dos plásticos descartados aleatoriamente. Então, às vezes, a gente abre um pacote de biscoito e come o biscoito e joga ali, né? Ou joga na praia, ou joga no chão, ou mesmo coloca numa lixeira que já existe na rua, mas às vezes a lixeira está cheia, cai, e não tem a preocupação de dar o destino correto. Cada um é responsável pelo seu destino, de tudo que você consome. Quer seja de uma roupa, quer seja da garrafa d'água, um saco de biscoito, né, um copo descartável. Então, nós temos que ter a consciência de colocarmos tudo no seu devido lugar, para que então se possa ter um tratamento mais correto e uma diminuição desse problema global que são os microplásticos, né? É um problema grande mesmo, tá? Então, assim, normalmente o que a gente encontra até na areia da praia ou na rua? Fragmentos de garrafa de PET, às vezes a gente vê a garrafa de PET já sem fundo, já um pedaço cortado, porque às vezes pisa, o carro passa por cima. Os fragmentos de sacolas plásticas, as sacolas plásticas vêm sendo demonizadas, mas elas não são elas que causam o problema. O descarte errôneo delas, né, ou aleatório, é que causa o problema. Então, nós temos que saber lidar com isso. Logicamente que temos vários fatores que precisam ser ajustados. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso durante esse nosso bate-papo. Também pequenos fragmentos dos copos descartáveis, né? Então, uma pessoa pega uma água ou pega um café, aí depois amassa o copo, ou então joga o copo de qualquer maneira.
Então tem que saber, né, usar, segurar até chegar a um local de descarte adequado. Pequenos fragmentos de embalagens plásticas alimentícias, né? Às vezes a gente compra um doce, vem numa embalagem, essa embalagem é para proteger o doce. Não é só para proteger contra bater e ele amassar, que isso também é ruim, né? A gente não vai comprar um doce que está amassado, que já vai estar todo desfeito, né? Mas também para evitar pouso de mosca, que vai trazer outros tipos de doença, a poeira, não é? Que a gente sabe que a poeira tem vários fragmentos, inclusive o microplástico do pneu, né? Então a gente também tem que se preocupar com isso. Então a embalagem, ela é protetiva, nem que seja das intempéries que a gente tem aqui no meio ambiente, né? No dia a dia, e dos insetos, tá? Eu já falei da mosca, mas há outros tipos de insetos, né? Mosquitos e às vezes até baratas, porque são animais, não é? Que precisam estar se alimentando e buscam esse tipo de alimento. E também pequenos produtos plásticos caseiros, brinquedos, que às vezes a pessoa não quer e joga de qualquer maneira, vou botar no lixo. Não quer. Há um outro tipo de doação. Pode ser uma doação, pode ser também colocado no lugar adequado, né? Porque tudo é importante, tudo que se pode fazer para melhorar ou minimizar qualquer tipo de descarte é importante. Então, esses materiais estão sendo jogados no meio ambiente, com as chuvas acabam chegando no oceano, né? Então, a chuva leva. E também eles vão se fragmentando ali. Primeiro, eles se degradam superficialmente e vão, então, liberando as partículas conforme vão se fragmentando. E nós não vemos, porque é muito pequeno para ser visto ao nosso olho nu. Alguns são maiores, né? Já vê até 5 milímetros, a gente vê. 2 milímetros a gente vê, né? Só a gente olhar na régua que a gente consegue ver o que é 1 milímetro, 2 milímetros, até 5 milímetros. Então, são fragmentos, né, que a maioria das vezes são chamados de secundários, porque eles são formados aleatoriamente, né, devido a esse descarte, e com o vento e com a chuva chega no oceano, né, e depois os materiais que ainda não estão todos degradados formam aquelas ilhas gigantescas, que são vistas inclusive do avião, não é? Tem também o descarte dos navios, então tem uma série de descartes. É um problema, além de global, complexo. Tá? Mas há soluções e nós temos que começar a fazer, principalmente a nossa parte. Então, essas são as ilhas que se formam, as pessoas deletam as suas coisas, coisas de casa, são brinquedos, e acaba indo para o meio ambiente de uma forma feia, desagradável, e vai gerar, então, os microplásticos. Eu sempre costumo dizer, os produtos plásticos, eles não vão para o meio ambiente andando. Eles são jogados, eles são levados para algum lugar. Não vão por conta própria. Então, cada pessoa é responsável pela destinação que vai dar, como tem ali uma cadeira. A pessoa não quer mais, então vá procurar um local para que se possa, né, colocar essa cadeira, para que faça fazer com que essa cadeira seja, então, né, tratada de uma outra forma, porque há vários processos. Quando não se pode reusar, existe a reciclagem, né, que é um ponto bastante importante que nós vamos falar um pouquinho mais lá para o final desse nosso bate-papo. Bom, no deserto do Atacama, gente, é tão triste de ver que os países ricos mandam, né, os seus lixos, entre aspas, que na verdade muitas das roupas que estão descartadas, sapatos e vários acessórios, foram usados uma única vez num desfile de modas. Então, a indústria da moda, ela também tem que começar a ter consciência do que ela está fazendo, não é? Então, não pode usar de novo, ou não quer usar de novo, tem que dar uma destinação, nem que seja um reuso ou uma reciclagem, um reaproveitamento. Como muitas das vezes aqui no Rio de Janeiro, as escolas de samba, elas guardam materiais de um ano para o outro, né, para se fazer um reaproveitamento, porque isso também diminui o custo, né? Então, a gente tem que pensar e vários fatores estão, né, em voga. Do outro lado do deserto do Atacama, que é também da indústria da moda, em Bangladesh, o rio foi assoreado por roupas, por tecidos, pedaços de tecidos, porque tem as costuras,
para fazer as roupas que a gente compra, né? Na etiqueta está Bangladesh, todo mundo feliz porque é importado, mas não sabe o que está acontecendo. A pobreza é grande e o Rio foi todo assoreado em função, né, dos resíduos de tecidos, do descarte, né, aleatório do resíduo de tecidos. E isso é muito triste da gente ver. Então, isso precisa ser modificado. O resíduo do tecido, ele pode ser usado para várias coisas, né? As pessoas fazem aquela coisinha de fuxico para fazer capa de almofada, para fazer tapete, para fazer colcha, pode fazer enchimento de almofadas. Gente, há tantas opções, né? E assim, isso a gente vê no dia a dia, mas as pessoas que têm, né, o design na cabeça, né, da moda, de tudo, pode, logicamente, criar outros artefatos, tá? De uso e de longo uso. Bom, como eu falei, né, quem é responsável pelo descarte errôneo e por contribuir muito, mas é muito, muito mesmo para a poluição plástica. Cada um de nós é responsável por dar destinação correta aos seus produtos que não mais lhe convierem. Eu também não sou obrigada a ficar com uma cadeira que está quebrada a vida toda na minha casa. Isso não é problema. Mas então há descartes, há lugar que você pode levar para que aquilo vai ter uma próxima destinação. Tá? E não sair jogando no meio da rua, botando no lixo, porque infelizmente, né, atualmente, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, eu não sei em outros estados que a gente não convive, o nosso lixo ele é a serviço da prefeitura, então o coletor de lixo ele vai levar tudo, ele junta tudo. Né? Aqui em casa eu tenho separações e várias pessoas têm, eu tenho pavor de botar o vidro, né? Então sempre botei em plástico transparente para que visse que era vidro, né? Para não ir junto com o lixo. Então a gente tem que começar a ter uma preocupação e uma consciência ambiental e social, porque nós é que estamos vivendo neste mundo, né? E vamos deixar este mundo para os nossos filhos, netos, e os nossos filhos para os netos e assim por diante. Tá? Bem, as embalagens alimentícias têm sido muito criticadas, né? Elas são realmente, né, quando descartadas erroneamente, como a gente viu, né, um problema ambiental, né, que vai então para o meio ambiente e vai sofrer a ação das intempéries. A luz ultravioleta é a luz que mais degrada os materiais poliméricos. E aqui no Brasil não falta, e nem no mundo inteiro falta, né, luz ultravioleta, que vai causar, então, a degradação. Tá? Então, a indústria alimentícia ela tem na embalagem um grande alinhado, que é o quê? A proteção e a segurança alimentar. A gente tem que pensar que a gente não pode comer uma coisa contaminada, né? Mesmo que a gente não esteja vendo. Então, essa contaminação causa muitas mortes por ingestões. Então, de crianças, de idosos, e a gente às vezes passa muito mal, não é? Porque aquilo não foi acondicionado corretamente, porque gera o crescimento de micro-organismos. E como nós sabemos, cada um tem uma sensibilidade maior ou menor. E há pessoas que são muito alérgicas. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, a embalagem, ela protege, né, do pouso de mosca, de mosquitos, passagem de uma barata. Infelizmente, a gente tem que falar isso porque é verdade, né? Muitas das vezes os alimentos estão no mercado, então passa bicho, passa rato, e nós temos que tomar cuidado porque nós não vamos comer isso, né? Porque isso vai trazendo problemas ou a curto prazo, ou médio ou longo prazo, isso depende da pessoa e depende do organismo, né? Então, os micro-organismos que nós podemos conviver são um tipo, e em excesso, nada em excesso é bom, e em excesso, então, vai nos gerar problemas de saúde, e ninguém quer isso, não é? A gente quer uma vida mais tranquila, saudável, que a gente possa trabalhar, estudar, se divertir, ter os amigos, e assim por diante. Bom, então, os países desenvolvidos, eles têm 50% menos de desperdício de alimentos. Por quê? Porque eles usam as embalagens. As embalagens, ela protege contra o choque, ela protege contra o pouso de animais, que aí também vai fazer com que o amadurecimento, vai então causar aquelas partes pretinhas, e aí a gente não quer.
vai apodrecer mais rápido. Então, é um grande desperdício também do alimento. E nós sabemos o quanto é difícil, né, ter o alimento. Então, os países em desenvolvimento têm um grande desperdício de alimento. Já está em desenvolvimento, precisa crescer e o desperdício de alimentos é enorme. Enquanto nos países desenvolvidos o desperdício é menor em função das embalagens. E há muitas plantações em que a gente vê que a pera, a maçã, a goiaba está coberta. Isso para evitar o pouso de bichos, não é, que vão não só danificar a fruta, que vão trazer para nós uma fruta com um micro-organismo que a gente não sabe, não é? E que vai durante esse período todo dela ser coletada, dela ir para um recipiente, né, um local, para então ser distribuída e chegar até a nossa mesa. É um tempo longo, não pensa que é pequeno, que saiu ali da coleta, como eu coloquei esse moço que trabalha, né, na coleta. Não é assim que chega na nossa mesa, fresquinha. Então, ela vai para um lugar, tipo Ceasa ou outros depósitos, e ali são comprados, e ali vão para os mercados, são colocados, não são colocadas todas no mesmo dia, na mesma hora, não é? Passa um tempo, e também não sabe se eu vou comprar naquele dia, no dia seguinte, ou no dia posterior, ou na semana seguinte. Então, muitas das vezes a gente vai comprar, já chega em casa, principalmente morango, kiwi, já está todo esquisito, ruim, nem se deve comer, porque aquilo não faz tão bem, né? Já está num estado de amadurecimento tão grande que já está indo para o apodrecimento. Então, isso é muito triste, né, de se ver. Então, as embalagens, ela tem esse tipo de proteção e nós temos que saber lidar com o descarte dessa embalagem. Quando se tira essa embalagem, muitas são interessantes, pode se reaproveitar. Se não puder se reaproveitar, então que se leve para uma destinação correta. Vocês vão me perguntar, você está falando tudo da destinação correta. A gente não acha um local. Sim, isso vai ter que ser alguma coisa em paralelo, junto com as ações governamentais, o aumento de recicladoras ou de locais que recebam os materiais. Aqui no Rio de Janeiro, muitos dos antigos ferro-velhos, né, claro que ainda compra ferro, né, eles também são recicladores, também recebem garrafas PET e vários tipos de materiais plásticos. Não recebem todos, né, mas existe já o recebimento, tá? Então, isso vai melhorar e a gente está trabalhando, né, não só eu, o governo como um todo, né, trabalhando para essa conscientização, para que a gente, então, possa ter um mundo melhor. Mas não é nem amanhã e nem depois de amanhã, não, ainda vai demorar. Muitos dos microplásticos que estão no oceano não vão poder ser recuperados. Aí vocês vão me dizer assim, você está brincando, né? A pessoa consegue tirar o microplástico da água já. Sim, tira o microplástico da água. E ele vai botar onde? Qual é a aplicação para esse microplástico? Ele não tem mais propriedades poliméricas para se reprocessar e voltar a ser um novo artefato, como é aqueles materiais que a gente viu, que pode ser reprocessado, se não tiver aí já cadeias de tamanho que possa ser formado novamente um produto, pode se adicionar um pouco do material virgem, né? Que é normalmente o que se faz numa reciclagem. Tá? Mas pode ter um reaproveitamento, pode ter outras opções, mas as opções não são só nossas, não é? Tem que ser geral, né? Então tem que ser muito global. Então, assim, para vocês terem uma ideia, né? Quanto mais longe a gente mora do cultivo e da colheita do alimento, mais tempo ele vai chegar, vai demorar para chegar na nossa mesa. Então, quanto melhor ele for cuidado e tratado, melhor ele vai chegar para a gente da cidade grande, né? Então, eu coloquei aqui um exemplozinho, as sacolas plásticas, né, que se tornaram vilãs, elas não são vilãs. Vilão é o ato que se leva de descartar, né, erroneamente, muitas das vezes por não saber, não é? Por não ter anúncios, por não ter uma educação ambiental na televisão, no rádio, que se fale para não jogar. Muitos de vocês, né, que estão me ouvindo, não são da época que tinha o Sugismundo, um anúncio na televisão,
que as pessoas jogavam as coisas, ele saía jogando. Estava de carro, jogava uma garrafa. E eu vejo isso atualmente, né? Da janela do carro. Não estou nem falando só que vai poluir, que vai ficar ali no meio ambiente, que vai gerar microplástico, não. E se pega numa pessoa que está na calçada? E se pega no carro que vem depois? Então, a gente tem que ter consciência que não podemos fazer esses tipos de atos, né? Não é só jogar porque jogou no meio ambiente. Não é só jogar, que já é um problema enorme. São outras consequências que podem acontecer, tá? Então, nos mercados agora, né, tem bolsas mais resistentes, reutilizáveis, né, aquelas sacolas, que elas são feitas, com certeza, né, de polipropileno, né, da forma tecido, não tecido. E elas também são menos prejudiciais, podem ter certeza. Inclusive, gastam menos energia para serem feitas. Tá? E aí elas podem ser usadas pelo menos 52 vezes. Diferente de uma que a gente usa uma vez, depois coloca no lixinho de casa, né, para colocar, então, no lixo maior, e então para o aterro ou para outro lugar. Né? Bom, passando agora só um pouquinho mais, não é? Como então se formam? Os materiais, os microplásticos, eles vão se formar a partir da degradação e da fragmentação dos produtos plásticos, tá? Quando sofrem ação das várias intempéries e principalmente da radiação ultravioleta, tá? Todos os produtos plásticos, quer sejam polímeros sintéticos, quer sejam polímeros biodegradáveis, sofrem o processo de degradação e fragmentação. Só que os polímeros biodegradáveis, eles se fragmentam mais rápido, né? E por isso também vão ser absorvidos, porque como eles são biodegradáveis, eles vão ser degradáveis por alguma coisa viva, ou seja, pelos micro-organismos. E, portanto, com 90, se eles forem colocados, logicamente, no lugar também correto, que é a compostagem, eles levam até 90%, em 180 dias vão perder 90% da sua massa, né? E vai se degradando, então, mais um pouquinho ao longo de um período também menor, tá? E, ao final, gera CO2 e água. Se ele for jogado no meio ambiente e for para o oceano, ele também vai se degradar da mesma forma, só que não vai levar só 180 dias para liberar 90% da massa, vai levar um pouco mais de tempo, mas vai ser degradado, né, por um organismo vivo. Tá? Então, ele ainda não vai causar tantos problemas quanto um sintético, né, tipo polietileno, polipropileno, o PET, o PVC, né? Esses são, ou então alguns copolímeros, né? Eles são mais descartados mais rapidamente. Né? Bem, a outra pergunta que a gente também não pode deixar de fazer, né, ou falar até um pouquinho, nesse processo de degradação, nem todos os materiais plásticos se degradam tão rápido, assim, rapidamente, ou então de formas diferentes. A forma é a mesma, de degradar e fragmentar. Entretanto, dependendo da espessura e do tipo de produto, um vai se degradar mais rápido, o outro vai se degradar menos rápido, isso função do produto em si. Mas a degradação é a mesma, tá? Então, assim, o polietileno, vamos dizer, tem vários artefatos plásticos que usam o polietileno. Mas se a massa do material for maior, se for mais espesso, mais grosso, vai levar um tempo maior para se degradar do que o mais fino, por exemplo, uma sacola plástica. Né? Até mesmo a sacola que vem as roupas que a gente usa, né? Umas camisas novas, assim por diante. Bem, aí de onde vem o microplástico? O microplástico está no ar, na terra, no oceano, né? Ele está em todos os lugares. Então, eles migram com o vento, com as marés, com as chuvas, com as tempestades, com todos os tipos de intempéries que nós sofremos no mundo todo, né? No Brasil é um tipo, nos outros são outros, às vezes são iguais. E os movimentos das marés, né, quando está nos mares e no oceano, é um movimento muito severo para os materiais plásticos. Então, causam também a degradação, né, desses materiais e vão gerando microplásticos. Tá? Agora, eu queria falar uma coisa para você. Uma sacola plástica, ela não desce lá para o final
do mar ou do oceano. Ela tem um estágio até onde vai. Os microplásticos também não vão para o fundo, tá? Muito menos um cotonete ou outros artefatos. Vocês viram naquela foto que eu mostrei, há várias fotos na internet, aquilo se congrega, porque é mais leve, então vai boiar. Só que o movimento da maré, mais a ação da luz ultravioleta, vai degradando o material, então ele vai ficando mais fraco, vai ficando amarelado, e embaixo é um tipo de ataque, e em cima é outro tipo, e o material vai se fragmentando. Então, é um processo que ocorre para todos e vai estar em todos os lugares. A gente pode achar, já como já teve no Brasil, garrafas que vieram do Canadá, então vieram, né, nesse tipo de boia, né, nesse tipo de ilha de plásticos, chegou até a Bahia, então vai andando e há microplásticos daqui que vão para outros países e de outros países para cá. Isso tudo é normal de acontecer e, infelizmente, né, por causa dos descartes que a gente vê. A população tem um grande fator do descarte e também, logicamente, as indústrias e também os navios e outros, né, meios, né, que se há de, infelizmente, descartar, né, os materiais. Tá? Bom, então qual é a influência na vida marinha? Os microplásticos, logicamente, os peixes, os plânctons, né, o camarão, ele não sabe que aquilo não é alimento. E como não tem alimento também, né, o fato de ter menos alimento, ele vai comer. Então, vai comer e o microplástico vai ficar nele. Não vai ser eliminado ou excretado. E aí a gente come o camarão, que comeu o plâncton que estava contaminado, aí comemos o camarão, ou então o peixe comeu o camarão, e nós vamos comer o peixe. Então, é uma contaminação, né, que vai passando, é uma contaminação em cadeia. Tá? Então, se tem que tomar muito cuidado. A mesma coisa, assim, existe muito microplástico na areia da praia. Os microplásticos que estão na areia da praia, lógico, vieram do mar, né? Porque o mar traz a maré, aí volta. Há o descarte aleatório das pessoas, né? Há também do vento. Então, né, o serviço de limpeza da praia tem que ser mais efetivo e maiores quantidades, né? Maiores vezes no dia, na semana e assim por diante. Tá? Então, qual vai ser a influência agora do microplástico na vida terrestre? Ele está na água, ele está no solo, está nos alimentos e nos animais. Porque os animais comem, né, o capim, que tem microplástico ali, e depois nós comemos a carne desses animais. Né? Todos os animais vão estar se alimentando em algum momento do microplástico, até porque não conhece. E nem sabe que ali no pé da alface tem um microplástico, e nem nós. Então, é uma contaminação, né? É cruzada e uma contaminação em cadeia. E qual vai ser a influência, então, na saúde humana? Essa cadeia alimentar que se faz, quer seja, eu não vou comer então peixe, eu não vou comer carne, não vou comer verdura. Infelizmente, também tem microplástico. Não sei qual grau, né? Depende também, né, do tratamento, depende de muitas coisas no solo, do tipo de plantação, não sabemos qual é o grau, se tem mais, se tem menos, né? Então, o que acontece? O objeto é botou tadinha a sacola plástica, né? Mas é um objeto plástico qualquer que ele vai chegar ao mar, não tem jeito. Né? E os pequenos seres marinhos vão ingerir esse microplástico, que vão ser ingeridos por peixes maiores, né? E quando o peixe vai para a alimentação, chega no ser humano. Então, o próprio ser humano descarta o plástico, produto plástico, que vai ser comido por um pequeno animal, né? Que vai ser comido por um maior, e que quando a gente for comer esse maior, nos contaminamos. Então, é um ciclo que nós podemos parar. É um ciclo que nós podemos fazer diminuir. Tá? Essa consciência é muito importante.
Eu digo nós seres humanos, né? Inclusive, nós somos seres humanos que dirigem as indústrias, não é? A indústria do navio, a indústria das viagens, somos nós também que dirigimos. Então, nós precisamos ter uma consciência muito grande. Quando a gente se alimenta e tem um microplástico, que mal que ele pode fazer? Logicamente, o nosso organismo, às vezes, consegue excretar um pouco dos microplásticos. Mas isso depende de pessoa para pessoa. E talvez não vai ter uma condição, se a gente tiver muito microplástico, eu não sei, porque isso vai depender de pessoa a pessoa, de organismo a organismo, mas o microplástico ficando no nosso organismo, o nosso organismo pode entender, né, que, claro, ele é um corpo estranho e querer encapsular. Nesse encapsulamento, pode, então, gerar, né, um crescimento desordenado das células e chegar a um câncer, por exemplo, a algum tipo de tumor, né? E é isso que se tem preocupação, né? Ou se isso vai afetar outros tipos de órgão, o que vai fazer, como é que vai fazer, se vai mudar, né, geneticamente, se vai causar doenças, vários tipos de doença, como gordura no fígado, entupimento de artérias, não se sabe ainda, tá? Mas a gente nem gostaria de saber, né? Gostaria que isso não existisse, né? Então temos que tomar ações, está na hora, já passou até um pouco da hora, nós temos que tomar ações. Bem, o que fazer e quais são as ações que a gente pode fazer? A gente tem que pensar em reusar, tá? Grande parte da importância, tá? Para diminuir o descarte. O reuso é uma coisa muito importante e simples, né? Reciclar é um outro ponto fundamental, uma grande necessidade. Além de tudo, gera mais emprego e melhora a economia. E você pode, do material, fazer um material com mais tempo de vida, ou seja, mais longo. Por exemplo, vamos dizer que a gente pegou aquela cadeira e outros materiais e fizemos um balde. Balde ou para obra, ou balde para se usar em casa, ou uma bacia, né, para lavar uma roupa, para botar algum material. Isso vai levar muitos anos, que ninguém descarta um balde todo dia, ou uma bacia todo dia. Então, o tempo maior de vida do produto nos dá o conforto, nos dá um material com mais segurança, porque não é de vidro, não quebra, não corta, não é um de metal que enferruja, e você vai pegar, pode se cortar, se contaminar. Então, tem suas vantagens, vamos aproveitar as vantagens, vamos começar a pensar nas vantagens e utilizar. Reduzir a quantidade de material plástico gerado, né? Reduzir também, né, o descarte, né, aleatório, e repensar. A gente pode e deve repensar o nosso consumo, o uso exagerado e, por consequência, né, o material que está realmente degradado, né, que foi jogado inadequadamente. Então, para evitar, né, o problema ambiental, são necessárias várias ações, dentre elas, e a mais importante, a meu ver, né, como professora, é a educação ambiental da população, nos vários níveis, desde o doméstico até o industrial. Tá? Alinhado, logicamente, às ações governamentais, com leis e incentivos e conexão com as empresas produtoras e recicladoras. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual o mundo que vocês gostariam de viver? Bom, não é? Agradável, né? A gente não teria tanto estresse, seria um mundo muito bom. Mas se não tomarmos ações para ter esse mundo num futuro e não muito próximo, nós vamos viver, né, dessa forma. O nosso mundo envolto em descartados, envoltos em, entre aspas, lixo. Não é isso que queremos e não é isso que queremos deixar. Agradeço toda a atenção de vocês, né? Espero que esse nosso bate-papo tenha sido interessante e também a comissão organizadora
pela oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Muito obrigada.